regime das AFPs, É isso aí, esse é o Alejandro Acosta, ele que é editor da Gazeta Revolucionária. Esse alarme tocando é aquele que indica que é a hora de eu tomar o meu remédio para pressão alta. Eu comecei a tomar remédio, Mário Maestro, para pressão alta antes de fazer 30 anos. Eu sou uma pessoa muito intensa, o pessoal já sabe. Então, mas também tem a minha genética. A genética da minha família, olha, pior. Eu desconheço, eu não conheci até hoje uma pessoa com uma genética pior que a da minha família para síndrome metabólica. Aquela história. Obesidade, hipertensão, diabetes. Só não tenho hipercolesterolemia, né? Alto colesterol. Agora, no mais, eu vou só marcando todos os quadradinhos quando você vai no hospital ou no médico e tal. Tem que marcar tudo. Mário Maestre, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Eu concordo com você, hein? Eu vi esse seu título aí dizendo que o coronavírus ele apenas revelou e está exacerbando a face nevasta, selvagem do capitalismo periférico, capitalismo escravagista no Brasil. Bom dia. Na realidade, Rômulo, nós temos que reconhecer que o coronavírus ele apenas desvela impudicamente, né, essa fase real e horrível do Brasil sobre o capitalismo triunfante. Né? É um rosto realmente assustador, né, e que vai ficar ainda pior após sairmos da atual emergência epidêmica. Meu caro, e só o bom Deus sabe como e quando encerraremos nessa crise pandêmica, né? Para então voltarmos a viver a tranquilidade de todas as demais catástrofes sanitárias e sociais do dia a dia, né? Igualmente terrível. Dá até saudade, não dá, Mário? Fala assim, pô, eu estava discutindo com uma pessoa essa manhã, existe uma sensação, engraçado isso, né, de um certo saudosismo com relação à época do Temer, 2018 e tal, porque a gente tinha uma perspectiva, pô, dá pra virar, quem sabe, 2018, quem sabe o Lula vai chamar o povo para enfrentamento, vai bancar, vai manter a candidatura, então, com o tempo vai afunilando, né, nossas expectativas, esperanças vão ficando cada vez assim, então a gente tem saudade até de coisas terríveis como era o governo Temer, o Mário Maestro. E temos saudade desse tempo, daquelas epidemias, mas que eram silenciosas, mais silenciosas, sobretudo socialmente seletivas, né? E não tão galopante. Lepra era uma coisa que estava graçando nas favelas, tuberculose graçando nas favelas, mas não era sexy, não pega no rico, ninguém quer falar disso. Na verdade, né, o que é de realmente novo no Covid-19 é que ele é, como lá no Sul a gente diz, sanguessuga, que gruda na perna do patrão e do fazendeiro ao atravessar o arroio infestado. Né? Logicamente, gruda mais na perna do índio campeiro, pois o patrão calça sempre aquelas botas de canos largos, elegantes. Ou então, Mário, quando pega no patrão, acontece como está acontecendo lá na Redditor, no Rio de Janeiro, assim, da classe média para cima, em que vai só, é um prédio alto, né, vai só aumentando o número de andares dedicados à CTI de coronavírus, mas todo mundo com seu leito, todo mundo com seu respirador mecânico, já está em 5 andares, salvo engano, foi o último relato que eu consegui, mas cada semana os caras têm que abrir um andar novo. A alternativa para o pobre, sexo e alternativa, é o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? O caminhão tirando os corpos, caminhões frigoríficos em sequência, tirando os corpos no hospital municipal na favela de Acari, que é a região da cidade do Rio de Janeiro com menor IDH, ou então lá a questão dos valões coletivos em Manaus, né, os enterros coletivos. O Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus do PSDB, chegou a sugerir, falou, mas nem as escavadeiras estão dando conta. Então vamos fazer o seguinte, a gente escava, e também não vai ter espaço, chão e tal, senão vai ter que desmatar a floresta para enterrar a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos cavar um pouquinho mais fundo as covas e empilhar assim, uma meia dúzia um em cima do outro. Aí foi uma grita, falei, que é isso? Mas não, aí não dá. Aí falou, não, tudo bem, então volta a ser um por pedacinho nas valas coletivas. Então o pobre é isso, o rico ainda tem a possibilidade da terapia e do cuidado médico, o Mário Maestro. Na realidade, um em cima do outro não se sabe para quem rezar diante da cova, né? Exato. Não, aliás, isso é algo que eu vou comentar aqui daqui a pouco também. A gente está vendo a esse respeito, lá em Manaus, cenas graves, até perigosas, mas totalmente compreensíveis, das famílias abrindo os caixões lacrados, que são lacrados por motivos sanitários, né, risco biológico, mas eles falam, poxa, se são mais de 150 enterros por dia, até agora não há notícia de que tem um trocado o corpo, entendeu? A mãe de um pelo pai de outro e tal. Não há essa notícia. Mas a pessoa quer ter certeza. Não, na quadra tal, lote tal e não sei o quê.
para eu vir aqui todo dia de finados, vai ser a minha mãezinha, a minha vozinha, não sei o que tal. Então eu quero ver que é ela que tá nesse caixão que a gente tá aqui. Já é uma vala coletiva, né? Já fica difícil que a pessoa tem que meio que usar um GPS, assim, pra falar, não, é nesse ponto aqui que tá. Já é difícil. Agora, pelo menos a pessoa quer certificar de que o corpo, os gestos mortais estão ali, é do seu querido. Aí eles são obrigados a abrir, que é uma cena, é perigoso, mas totalmente compreensível. Eu me colocando no lugar, talvez eu fizesse a mesma coisa, Mário Maestro. Para isso que existe o velório, né? O velório é para ver, comprovar, né? Pois é. Mas como tu dizia, Romulo, acabaste de dizer, né? Sob baixo os golpes duros dos infortúnios da vida, né? Nós idealizamos e romantizamos o passado, né? Mesmo o passado mais sombrio. Olha, minha gente, nós temos que deixar de conversa, né? O que está aí, que estamos vivendo, grandote, crescendo, né? Já nascer e tomar a corpo bem alimentado, há muito, não é? E foi criado com atenção, com cuidado, com diligência pela nossa mal denominada elite. Não é surpresa, né? Nada disso foi invenção do golpe de 2016, nem castigo de Deus, né? Chegado da China, como propõe o menino Ernestinho, né? Que recebeu para brincar as relações exteriores, né? E o Salomão, esse nosso analfabeto funcional, né? De nome bíblico, né? No comando da educação nacional, né? O Brasil, Rômulo, é um monstrengo, aleitado, embalado, com carinho também pelas nossas classes médias. Nossas classes médias hoje enfurnadas em suas casas, apavoradas, sem mais nada compreenderem, né? Agora, vamos recuperar um pouco o passado, não? O Brasil é uma organização estatal construída pela unificação de uma miríade de colônias luso-brasileiras. Elas foram mantidas juntas em 1822 apenas para não pôr em perigo o tráfico e a ordem escravista, né? O glorioso país da bandeira verde e amarela, né, do Império, bandeira do Império, da República, nasceu apenas para manter os negros trabalhando como animais, sob a disciplina, lógico, do látego, né, e tudo em favor dos seus negreiros, né? Tudo bem. Tem um pecado de origem, mas você não vê nenhuma virtude a gente ter mantido essa extensão territorial, enfim, você viu a Revolução na Rússia, a Rússia era enorme, então você tem um ganho de escala, conversando em economês. O Brasil sendo o Brasil, quando houver a Revolução Brasileira, você não quer a Revolução Brasileira, você quer a Revolução Internacional. As possibilidades foram muito maiores, tu tem toda a razão, a tua intervenção, as possibilidades foram todas maiores, mas eu só estou descrevendo o fenômeno. É verdade. Eu não estou me pronunciando sobre ele, né? Claro que as possibilidades são infinitas, né? Todas elas desaproveitadas. E junto com seu quadrinho, lá em Porto Alegre, junto com o seu quadrinho do Max, tem um busto do Getúlio Vargas. Foi uma pintura original que eu encontrei num brick, né? Na realidade, né? Um passado escravista terrível que foi embelezado e tem sido embelezado por uma cáfila de intelectuais acadêmicos, né? Com destaque para não poucos dos meus colegas historiadores, né? Que construíram descrições tão honrosas e risonhas da escravidão consensual, né? Onde os cativos trabalhavam pouco, né? Comiam muito, né? E apanhavam quase nunca. Que dá, Rômulo, vontade de Mário, irmos ajustiar. Se fosse tão boa a escravidão, não ia ter tráfico, porque quem viesse ia se reproduzir e, né, substituir a mão de obra. Se o tráfico foi até o final, é porque era uma mão de obra perecível. Exatamente, mas isso aí, olha, tem milhares de explicações. Eu poderia aqui passar 8 horas para essas explicações pernetas, né? Mas é tão maravilhosa essas descrições que dá vontade de nós irmos ajoelhados, de mãos juntas, né? Pedir ao Superior Tribunal Federal que revogue a Lei Áurea, né? Agora, eu te digo que essas brincadeiras minha mãe sempre dizia para não fazer, né? Porque de trás de uma nuvem carregada sempre há um anjinho sapeca que pode dizer amém, né? E socorrer, né? Na realidade, por mais de 300 anos, o Brasil foi terra de escravizados e escravizadores, 2/3 da nossa história, né? De torturados e torturadores, né?
onde surrar o trabalhador não era apenas direito, mas o dever dos negreiros. Os negreiros quem eram? Eram os antepassados dos nossos empresários. É verdade. Pô, Mário, você é das pessoas que acha que a banalização do valor da vida no Brasil e a violência na sociedade é uma herança da escravidão? Em grande parte é. Em grande parte é. Nós podemos continuar aí. Em Portugal, aqui onde estou, a liberdade tem quase 1000 anos de existência, né? A servidão da gleba acabou lá no Brasil. Eu tinha uma avó que tinha escravos. Tu estende a mão e tu bate na escravidão, né? E depois tudo aquilo que continua, né? Mas, em todo caso, um comportamento esse de surrar os trabalhadores escravizados, sancionado e abençoado pela igreja, pela justiça, pelo Estado, pela imprensa e por aquilo que nós podíamos chamar na época de opinião pública, né? Praticamente, Rômulo, durante todo esse longo período, 2/3 da nossa história, os negros trabalharam, resistiram, morreram sem que ninguém lhe estendesse a mão, né? Completamente isolados. A abolição, nossa grande e única revolução social, libertou uma multidão de ex-cativos, despossuídos, sem nada, despossuídos quanto à cultura, a bens, a língua, a laços familiares, né? E cativos ainda mais que foram tratados e tidos como preguiçosos e criminosos, após labutarem para seus exploradores praticamente do nascimento até a morte, né? Eles passaram, esses cativos, né, a integrar as camadas livres pobres, né? Elas eram chamadas como, Rômulo? Eram chamadas de ralé, a corja, a patuleia, a chusma, né? A denominação povo era reservada para os que tinham alguma eira e beira, né? Ou seja, aqueles que possuíam alguma propriedade de relações, mesmo sem pertencerem à aristocracia proprietária, né? Esse era o povo, né? A República é outra história, né? Foi proclamada por alguns altos oficiais ambiciosos, né, apoiados pelo que havia de mais conservador na época. Quem apoiou e quem sustentou a República foi a oligarquia agrária das grandes províncias, praticamente toda ela ligada ao Partido Conservador. A República foi um golpe antiliberal. Além de aumentar imediatamente o salário dos altos oficiais, foi uma das primeiras medidas da República, né? Ela pôs tudo de pernas para o ar, para deixar tudo como era antes, nesse nosso tradicional quartel de Abrantes, né? É verdade. Mário, a gente acabou de passar de 1000 pessoas nos assistindo apenas no YouTube, fora as demais plataformas. Eu queria pedir, quem está vendo nessa plataforma, por favor, curta o vídeo de hoje, deixa um comentário no chat ao vivo aí, um oi, se está vendo depois no replay, deixa um oi nos comentários tradicionais. E se você não está vendo no YouTube, eu peço que você tire um minutinho da plataforma que você está vendo, vá lá, dê esse oi, dê essa curtida e volte para a sua plataforma de predileção. Por favor, ajude a aumentar o alcance desse canal para a gente poder levar a mensagem do Mário Maestre a mais pessoas. Mário. Vamos lá. As oligarquias das províncias, né, províncias transformadas em Estado, né, foram elas que embolsaram o poder, né, no contexto de uma ordem republicana antidemocrática e antipopular, né? A República só foi federativa, né? Os estados ricos avançaram explorando os estados pobres. Isso começou desde aquela época, né? Com cumplicidade das oligarquias das regiões exploradas, né? Satisfeitas em reinar sobre os quintais da nação. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no Nordeste, no Norte, mas isso vem desde aquele tempo, alimentado, né? Olha, para não deixarem que nascessem ilusões sobre a República, no sul da Bahia, lá em 1897, ao som da mais, né, as gloriosas tropas republicanas massacraram até o último sertanejo, até o último caboclo, até o último 13 de maio, como era chamado, os libertos que defenderam heroicamente a República de Belo Monte, né? Agora, sejamos claros, as Forças Armadas do Brasil, elas se metamorfosearam através dos tempos coloniais, imperiais e republicanos. Elas foram se modificando, né? Sem jamais terem deixado de marchar sobre as classes populares, né?
multidões também de historiadores se desdobram para ver progressismo castrense, né? Nas guerras contra os holandeses, nossos tempos heróicos, na independência, né? O pai do Caxias, né? Na Guerra do Paraguai, o Caxias, na República, o Floriano Peixoto, né? E por aí vai. Hoje, a nossa oposição agachada lança olhares lânguidos para o general vice-presidente, né? Da segunda administração golpista, né? Verdadeiro príncipe do entreguismo, não é? Não tem mais do que ele, né? Na realidade, Romulo, desde sempre, obedecendo o espírito dos tempos, as classes populares têm sido tratadas e educadas apoiando-se estritamente às instruções dadas por Nietzsche. E propunha que, se nós queremos escravos, não devemos educá-los como príncipes. Vamos educá-los como escravos, né? Foram são abundantes os discursos, né, sobre a cidadania universal, a inclusão necessária dos ditos relegados, né? Entretanto, Romulo, tu é do Rio de Janeiro, conheces bem, todos nós conhecemos através do Brasil, seguiu a vala cada vez mais profunda entre o que nós podemos dizer os eles, o povo, e o nós, não nós aqui, né? Ou seja, nós, as classes dominantes, né? Eternamente divisão e vala eternamente sustentada pelas classes médias, né? Serviçais das elites, que sonham se sentar um dia à mesa dos grandes senhores, né? A realidade é triste dizer, né? Mas a realidade, a eterna patuleia brasileira é tida e considerada em forma consciente por multidões, né? E forma inconsciente por amplíssimos setores ditos ilustrados e progressistas da população, como literalmente gente que pensa, anda e fala, mas de tipo ou raça diversa. Nós não temos sentido de unidade. Qualquer coisa como se nós, os de cá, fôssemos sapiens sapiens, né? E os outros, os eles de lá, australopitecos aparentes ou, no limite, neandertais, né? Gente que sente em forma diversa, né? E, portanto, não tem as mesmas necessidades mínimas quanto à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, ao lazer, né? E então vai se levando, né? Um exemplo clássico é o salário mínimo miserável, né? Incapaz de sustentar uma família com o mínimo de dignidade, que foi mantido, Rômulo, pelos governos que se disseram dos trabalhadores, né? Jamais tivemos um salário mínimo à altura do necessário. Foi de sempre que o salário mínimo era o máximo possível a se pagar, né? Como se a remuneração do trabalho, né, fosse uma concessão monocrática senhorial, né? Como na época da escravatura, se tu queria dava uma espiga de milho, se queria dava duas, né? Na realidade, isso é o paradoxal, né? Esse mínimo miserável foi sempre apoiado, além de ser apoiado pelo empresariado, né? Claro. Por milhões de famílias da classe média que não imaginam a vida sem domésticas e diaristas e zeladores. Essa é uma das razões do apoio do salário mínimo, né? Esses setores sociais, hoje em quarentena, né? Comendo no delivery, né? Ou seja, comendo mal, frio e caro. Pois mais comumente, essa classe média não sabe preparar nem mesmo um ovo duro, ainda mais um ovo frito, né? A escola foi outro divisor de águas, melhor nós teríamos dizer de raça, né? Os australopitecos por um lado, né? E as elites por outro, né? A escola privada foi destinada às elites, né? Ou àqueles que se consideram como tal. A pública é cada vez mais molambenta e literalmente faz de conta, né? Com professores mal pagos ou com salários parcelados para os filhos das classes médias, né? Das classes populares, né?
misturar eles e os nós era além do imaginável, era inaceitável, e é inaceitável no Brasil. E deu no que deu. Nas escolas públicas, hoje os professores trabalham até 12 horas por dia, fazendo o que pode, ou seja, cada vez menos. Hoje, os professores da rede pública estão na faixa de risco, que a grande maioria deles sofrem de diabetes, sofrem da pressão, são velhos aos 50 anos. É isso. Ô, Mário, eu queria aproveitar esse seu comentário para mandar um beijo, um abraço para todos os professores que nos acompanham, são muitos, e um especial, né, na pessoa dela, eu queria dar um abraço em todo mundo, a Maria Alice de São Paulo. Mário. E ao contrário das escolas privadas, né, pais pagam mensalidades astronômicas. Tu não imagina o que está se pagando hoje, né? Mesmo por uma escola privada meio turno e meia canela. Né? Na realidade, os filhos das classes dominantes mesmo, esses vão aos colégios militares, pagos por nós, né? Ou colégios de mensalidades imagináveis, né? Ou simplesmente vão estudar no exterior. Um colégio de alta qualidade no Rio de Janeiro está custando já a mensalidade de 10 a 12 mil reais. Inacreditável. Para tu teres uma ideia, os de ponta, né? E o resultado que nas avaliações mundiais da educação nós nos encontramos... Olha, Mário, eu tenho uma desconfiança que seu número aí está defasado, porque eu ouvi essa cifra, quando você falou de ponta, eu achei que você falou na média, assim, de alguns, assim, bacana, foi falar assim, um colégio de São Bento, lá no centro tradicionalíssimo, uma coisa assim, um Santo Agostinho, também tradicionalíssimo, no Leblon e tal. Eu acho que é mais do que isso. Quem está no Rio de Janeiro aí, por favor, souber a mensalidade atual do Colégio Santo Agostinho no Leblon, por favor, colocar no chat que eu leio aqui. E não tem a qualidade de um colégio público da Suíça, não tem a qualidade do colégio público da Itália, não tem a qualidade do colégio público da França. Né? E não tem a qualidade, olha, que eu vou fazer um bairrismo, não tem a qualidade do Colégio Público Federal de Excelência, pelo menos na minha época, Colégio de Aplicação da FRJ. Olha aí, a gente ficava na frente na lista do vestibular, Mário Baesta. Exatamente, que era o colégio... Que é a prova conceitual de que é possível fazer ensino público de qualidade no Brasil. Pedro II, né? O Colégio Julinho, no Rio Grande do Sul, né? As universidades públicas, né, encerraram-se e se encerram hoje na defesa corporativista do que conquistaram. Vocês comentaram isso num programa, né? Semi-cegas para o mundo exterior, sem jamais terem avançado um projeto educacional real e realista para a sociedade como um todo. Enquanto isso, né, o ensino superior privado avançou a passos de gigante, para terminar sendo engolido mais e mais por corporações internacionais. Hoje não somos nós mais que mandamos no nosso ensino superior. A educação transformou-se em um mega negócio, né? Vendendo em boa parte apenas de ilusão, dá um canudo que não serve para nada, né? E na realidade ela se transformou... Serve sim, serve para dirigir Uber. Exatamente. E aí eu vou mandar um abraço também para os meus ex-alunos, né? Alguns mestres que estão dirigindo Uber hoje para sobreviver. Né? E a educação se transformou numa verdadeira caixa de Pandora, que promete abrir-se, liberando horrores inimagináveis após esses tempos. Né? Já estamos tendo essa telescola maciça geral. Né? Na realidade, vejamos, enorme parte da população vive de fato virtualmente à margem da educação. Né? Elas passam como um meteoro pela escola, ou são escolarizadas formalmente. É algo terrível, né? A mídia globalizada, as igrejas caça-níqueis, a milícia, né? Os quartéis, né? Penetram e penetraram nos poros mais recônditos da sociedade, responsabilizando eles agora pela socialização, pela disciplina, pela educação de milhões de nacionais.
todos eles obedecendo rigidamente às necessidades do grande capital globalizado, né? O grande capital globalizado que conforma a ação, né, desses entes, né? O que é, Rômulo, novo? Isso é já da tua geração, né? São milhões de nacionais literalmente idiotizados no individualismo extremado, no consumismo, no sensualismo, no hedonismo irresponsável, em um atualismo imprevidente, descolado do passado e do futuro, se vive no hoje, né? E uma coisa grave, Mário, que é irreversível, né? É difícil, é uma tarefa inglória você querer lutar contra o avanço tecnológico, mas pelo menos a gente tem que pensar como tentar anular esse efeito, mas que é a socialização e a sociabilidade mediada pelas redes sociais, que são grandes monopólios transnacionais associados ao interesse geoestratégico dos Estados Unidos. Isso é uma tragédia, Mário. Não sei ainda. Eu quero ajuda para saber como é que a gente vence isso. A gente tenta fazer essa guerrilha. Eu tô aqui com a minha tela do Telegram o tempo inteiro no canto para ver se a gente consegue, né, aquela coisa, mas olha, tá difícil, Mário Maestro. Estamos nos aproximando. Se fosse no passado, não teria te conhecido. É verdade. Tem que ver o copo meio cheio. Muito bem, muito bem. Dezenas de internautas que têm que me dizer, olha, professor, eu lhe escuto lá no Rômulo Maia, né? Nós estamos também. Olha, né, Mário, eles tentam acabar. Até a propósito, eu vou colocar aqui que o YouTube já começou a implicar com o nosso programa hoje, que ele deveria estar público na exibição, ele está falando que está com algum problema de dados, então que ele está tornando indisponível a exibição em público. Aí você vai aqui na monetização, ele já fala que está problema no momento, tá alguma coisa indisponível e tal. Então eles já começaram a fazer a mágica deles no YouTube para invisibilizar. E até por isso eu reforço o pedido para você que está vendo em outra plataforma. Mostra para eles que você percebe a sacanagem. Vá lá, curta esse vídeo, deixa o comentário, o oi aí no chat. Se você não fez isso, curta o vídeo, compartilhe. E se está vendo depois, deixa seu comentário. Porque o YouTube realmente tá demais, Mário Maestro. Mas você vê, como você falou, em outros tempos a gente não poderia estar fazendo esse programa. Então vamos ver o copo meio cheio, mas sem esquecer de ir pro Telegram. Mas numa dessa, Rômulo, tu compra uma televisãozinha, né? E aí nós vamos vencer, né, o domínio desse atualismo imprevidente, descolado do passado e do futuro, esse culto da violência, da ignorância, ao anti-intelectualismo que é combatido aqui, né, no duplo expresso. Né? Acho que nunca. Realidades, né, que expressam no mundo das representações os novos laços frágeis, instáveis, imprevisíveis, violentos, que essa população vive no mundo da produção, né? E população cada vez mais vasta. Né? Na realidade, através do país toma corpo uma enorme parcela da população, isso é novo, né? Que escapa aos quadros tradicionais nacionais de sociabilização e submissão. Né? É o Estado das próprias classes dominantes que perde um controle nacional dessa população. Dezenas e dezenas de milhões de brasileiros, né, vivendo em regiões do interior do país, na periferias das grandes cidades, habitam um mundo duro, violento, volátil, desorganizado, alienado, né, engedrado como proposto pelas novas relações de dominação e submissão a que estão submetidos. O golpe de 2016, né, nasceu dessa nova realidade, né, para radicalizá-la, né, como exige a nova ordem global, né, nova ordem colonial globalizada que se instaura no país. Né. Nós estamos vivendo um novo período, algo diferente, né? Uma realidade que desorganiza as antigas formas de dominação e gestão das classes subalternizadas. Para o espanto de políticos, de intelectuais das classes médias, né, que sentem espumar suas certezas e amarras. Né? É interessante, né, o PT, né, e o Lula da Silva, né, geriam enormes parcelas das classes miseráveis, né, a golpes de bolsas famílias e outras medidas anestesiantes. Né? Os mesmos setores populares sustentam agora Bolsonaro, né, devido à concessão de R$600, né, que vem com uma dádiva governamental chegada dos céus, né,
e devido ao apelo para que todos saiam para a rua, onde eles obtêm um ganho cotidiano, né? Na realidade, o novo comportamento zumbi, né, domina igualmente multidões de pequenos, médios e grandes empresários, né, que se transformaram em verdadeiros adoradores do Beelzebub privatista. Né? Esses são setores da sociedade que estão eletrizados, paralisados pela promessa do golpismo, né, do golpe de reduzir os trabalhadores nacionais a uma escravidão assalariada, né? Uma volta, né, a um retorno a um passado. Né? Mesmo quando começam a fechar as portas de suas empresas, né, despedindo os trabalhadores, sem esperança que eles retornem algum dia, esses setores seguem ainda agarrados a essas ilusões. Né? Uma idiotice política. Se né? fosse só eles ficarem agarrados, mas era menos mal. O problema é que eles querem que todo mundo, toda a base deles continue agarrada também. Eles são sócios do sistema. Mas é uma idiotice política total, né, que levou os pequenos e médios e grandes empresários. Eu estive conversando com essa gente. Eu tive que fazer o meu luto, Mário. Quando eu comecei aqui, eu ia procurar deputado, pensei nisso, pensei naquilo. Aí você pede pelo regimento, pela ordem, faça, não sei o que tal. Foi difícil, foram anos aí, mas eu já saí, já fiz o meu luto. Já estou revigorado e vendo que não é por aí. Mas é a realidade, não é? Como eu estava colocando, essa idiotice política, né, levou os pequenos, médios e grandes empresários da construção civil, né, a aplaudir a destruição das megas empreiteiras nacionais, a Odebrecht, a OS, foi tudo águas abaixo. E eles aplaudiram. E eu fui perguntar por quê. E eles disseram que elas pisavam os pés das pequenas, médias e grandes empresas. Mas ninguém pensou que eles seriam a próxima bola da vez, né? Claro. E agora, então, a quebradeira é geral entre eles. Né? Uma imbecilidade geral, quase inacreditável, né? Registrada pelos dirigentes do comércio, que lá no Rio Grande do Sul, né, aplaudiram há alguns meses em forma semi-histérica, né, o general Mourão, quando ele propôs o fim do 13º salário. Né? Eu lembro. Logicamente, esses comerciantes pensavam em ferrar sua meia dúzia de empregados, né? Sem se preocuparem com os milhares de consumidores que deixariam de sair às compras ao não receber aquela complementação salarial. Vai compreender essa gente. Né? Então, a irracionalidade não é algo que domina a sociedade. Né? Na realidade, né, contraponto... Olha, eu vou só fazer uma observação aqui, porque eu estava conversando sobre isso ontem com a Angélica Lovato, que já entra para conversar com a gente, porque ela fez uma palestra lá na Universidade Federal de Santa Catarina sobre a questão do irracionalismo da pós-modernidade. E eu falo, é verdade, mas assim, é um desafio porque, a vocês, hein? Olha que a gente está aqui na quinta-feira ultracomunista, mas assim, porque o marxismo ele é um fruto da era da razão e ele pressupõe alguma medida de racionalidade no ser humano, se não no indivíduo, pelo menos no coletivo. E eu tenho sérias dúvidas, mas aí também eu não tiro as extrapolações que o pós-modernismo tirou. Mas assim, a questão da racionalidade limitada, dos defeitos cognitivos, a gente não pode esquecer. Então, a parte descritiva do marxismo, analítica, perfeita e irretocável, até o maior inimigo do marxismo, que, por exemplo, alguém como Antônio Delfim Neto reconhece. Agora, a parte prescritiva, eu torço muito, que nem, olha, eu torço, né, e tenho fé, mas aquele salto no escuro, no Evangelho, né, Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas eu torço muito para ser verdade, mas ninguém viu. Vocês também têm uma fé cívica aí nessa história da prescrição, que é fé porque eu quero ver, mas em alguma medida depende das pessoas não serem suicidas enquanto sociedade. E até aqui eu tenho sérias dúvidas, quando a gente vê essa descrição que você está fazendo do que é a burguesia brasileira, né, as experiências revolucionárias aí pelo mundo e as contra-revoluções, assim, ai meu Deus, ficou assim, ai, Mário Maestro. Rômulo, já desde o século, no início do século passado, né, Rosa Luxemburgo já dizia socialismo ou barbárie. Né? Correto, mas esse é o diagnóstico. E a prescrição? Já apontava que
Se nós não superarmos isso que está aí, nós íamos para a barbárie. Hoje nós já estamos na barbárie. Né? Hoje nós estamos na barbárie. Eu acho que nunca, como hoje, foi tão efetiva, né, as soluções apontadas sobre a construção de uma sociedade racional até para a sobrevivência da espécie humana. Hoje, a sobrevivência da espécie humana talvez dependa da imposição da sociedade comunista. Né? E te digo isso, mas vamos continuar discutindo. Na realidade, eu acho também, o negócio é como chegar lá e convencer a galera, porque o pessoal é maluco, Mário. Eu fico cada vez assim, gente, mas a pessoa não vê, não vê, assim, é uma loucura, Mário. Mas é isso, é o nosso tempo, é o teu tempo, Rômulo. Tu vai ter que continuar muito mais do que eu, né? Agora, pensando bem, Rômulo, contraponto da rendição geral, né, da oposição parlamentar ao golpismo, né, essa esquerda faz de conta que se rendeu totalmente ao golpismo, não é certamente o que nós estávamos falando, né? A inexistência de sequer uma associação ou uma liderança empresarial que se opõe à liquidação geral da autonomia nacional. Ô Mário, você sabe qual é a verdadeira disputa entre governo e oposição? A gente viu nessa semana, né? É a disputa, por exemplo, o governo e a oposição. Quem pega a chave do poder de Estado, quem manda na Polícia Federal, é ou a milícia ou o PCC. É o governo e a oposição, Mário Maestro. A composição no como seria. Essa é a verdadeira disputa política no Brasil atual. E o terrível é que esses setores, né, estão abandonando uma autonomia nacional que eles mantiveram no período imperial e republicano a seu favor, né? Mantiveram a seu favor, estão abandonando hoje. Concluindo, né, quase a pandemia Covid-19 abraçou de forma forte, desigual e desarticulada o nosso país continental, né? Atualmente ela tem protagonismos em pontos determinados, né? Já é um verdadeiro desastre, já é um inferno, né? Tu tem te referindo a isso em Manaus, né? No sul da Bahia, em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro, as mortes já se dão aos borbotões, né? Sobretudo entre as classes desprotegidas, né? Com a mídia, a própria oposição corroborando com a minimização consciente do governo dos números de mortes. Como explicar isso? Quantos mortos nós teremos agora? Né? Esses números que apresentam uma verdadeira piada. Né? Claro. Em uma situação nacional, né, enquadrada pela ação criminal do governo federal, aí já é criminal, né? Em medidas meia-boca, né, de diversos graus dos governadores, né, a pandemia vai se estender através do país. Isso aí é líquido e certo, em forma diferenciada. Né? Tragicamente. Vai golpear, sobretudo, com dureza extremada, regiões onde praticamente nunca houve. E não haverá agora rede pública de saúde, mesmo privada, capaz de fazer mesmo timidamente frente ao desastre. Né? 2/3 dos municípios do Brasil não tinham um ventilador pulmonar e segue não tendo. E, olha, eu escutei ontem uma entrevista do secretário de Estado do Rio de Janeiro. Não um desastre, né? Olha, o Rio está dramático, inclusive o governo do Estado do Rio de Janeiro sinalizou, e isso foi ao ar ontem no jornal local da Rede Globo, que eles estão examinando seriamente a possibilidade de decretar um lockdown estilo Itália e Espanha, daquele da pessoa não poder sair de casa, porque a coisa realmente está... Os prefeitos estão desesperados. As imagens que a gente está vendo são dramáticas, mas no Rio de Janeiro. E com imposição... Quente, sempre lembrar, no quente, no calorento Rio de Janeiro. Condição para a população fazer, né? Fazer como foi feito na Espanha, em outras regiões. Os que não têm casa, botar nos hotéis. Né? Claro. Os que não têm casa, botar nos hotéis. Unificar a oferta de leitos de CTI, privada pública, é isso aí. Como a comunista Nova York fez. Nova York pegou ó, Waldorf Astoria, Plaza, Hilton, os hotéis ultra estrelados. Botou, não, agora aqui
leito de você ter improvisado para os negões do Harlem, para os latinos do Bronx, não sei o que e tal. É isso aí, galera. É isso aí. A comunista Nova York. É uma política de guerra, né? Agora, o secretário da Saúde do Rio de Janeiro disse o seguinte, que não tem mais solução, que a curva tá maluca, que está avançando sempre e que não há o que fazer. E disse mais. Disse que em todos os países, quando chegou essa situação, não tinha mais o que fazer. Que na Itália, na China, né, nos Estados Unidos, não fizeram nada, deixaram morrer. Né? O que é uma enorme mentira. Né? Uma enorme mentira. E o mais interessante, que os dois jornalistas, né, que entrevistaram, tudo ouviram com simpatia, sem nada a agregar, procurando apenas retirar da boca do secretário que o sistema de saúde entrar em colapso, para ter um pouco de emoção. Na realidade, né, a política dominante no país, sejamos claros, é deixar rolar, deixar morrer. Né? E daí? Jamais se pensou por a indústria nacional a serviço do combate da pandemia. Não. Nós podíamos estar fazendo milhares de ventiladores, né, pulmonares, né, milhões, dezenas de milhões de máscaras. Né? Sempre esteve fora de questão, e o nosso novíssimo ministro da Saúde disse, produzir milhares de ventiladores pulmonares que ficariam subutilizados após salvar algumas dezenas de milhares de plebeus binários. Né? E a Folha de São Paulo, tão na oposição, tão radical, tão progressista, acaba de parabenizar Bolsonaro por afastar, ao menos por agora, a proposta microdesenvolvimentista, né, do pró-Brasil, do Braga Neto. Não fala em investir, né, com terem que investir para salvar, né, essa cápila que eles veem como de, né, neandertais. Né. As classes médias progressistas, conservadoras, assustadas, né, encerraram-se em grande número em suas casas, indignadas com apoio, ainda que passivo, que os segmentos mais miseráveis acordaram e acordam ao governo. O governo que ele sente como algo distante de suas existências. Né? Essas classes médias não compreendem porque multidões de populares seguem nas ruas sem entender a gravidade da ameaça, né? E, sobretudo, lutando pela existência ou não tendo como e onde se esconder. Né? Concluindo, em grande parte, entregues a si mesmo, né? Essas frações populares são incapazes de reflexões precisas sobre a realidade que vive, enquadradas como vivemos em um mundo de violência, medo, fantasia, em que foram submergidos. Não? Vão seguir vendo vizinhos e parentes a morrer, se adaptando e suportando tudo. É difícil saber até quando. Como se adaptaram à zika, ao dengue, à febre amarela, à chikungunya, à tuberculose, à diarreia, à lepra, como tu falaste, ao salário mínimo, à falta de saneamento básico, aos transportes caros e precários. Aos filhos com microcefalia por causa da zika. A oposição parlamentar não se encontra neutralizada, vamos ter isso bem claro, né? Já estou concluindo, neutralizada e colaborando com o governo devido apenas ao esforço de manter seus privilégios que ela gozava e ainda goza. Ela é, por sua natureza profunda, incapaz de compreender, de se solidarizar, de interpretar e de orientar as massas desesperadas. Já que essas últimas fazem parte do eles, e a classe política, sindicalistas, intelectuais, com raras exceções, faz parte do nós. A superação será difícil, nascerá necessariamente das classes trabalhadoras organizadas, caso nasça. Uma refundação da política é imprescindível. Uma refundação, aí eu divirjo com o meu camarada Romas, né? e talvez com a Angélica Lovato, a quem eu admiro muitíssimo, né? Uma refundação que dificilmente será apenas nacional. Né? A crise é apenas, talvez, menos grave, né? Mas ela é geral através do mundo.
Nada disso se modificará, possivelmente, enquanto a patuleia desvairada não ganhar as ruas e levar para a Praça da Revolução os ditos dirigentes nacionais, para que eles penem por seus pecados imperdoáveis, subindo no patíbulo em direção à guilhotina. Né? Registro que se trata de uma imagem apenas simbólica da... Ah, tá, porque senão eu ia fazer a minha objeção de socialista da escola dostoiévskiana, aquele assim, revolução sim, ao preço de nenhuma criança chorar, nem a filhinha do trabalhador, nem a filhinha do burguês. Né? Ou no meu popular, socialista bunda mole. Seria isso. Seria isso. Maravilha, seu Mário Maestro. Muito obrigado por mais um comentário afiado e a gente aguarda a sua volta na semana que vem.